Vamos começar aqui com o primeiro assunto. Olha só. Jair Bolsonaro afirmou que impediu o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, de subir no seu trio elétrico durante o ato realizado na Avenida Paulista, porque ele queria, abre aspas, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, fecha aspas. Para o ex-presidente, o episódio foi um lamentável incidente. Bolsonaro ainda disse que os outros candidatos, Ricardo Nunes e Marina Helena, tiveram conduta, entre aspas, exemplar e respeitosa. Pablo Marçal também se manifestou, também por meio de nota. O candidato se diz surpreso com a atitude de Bolsonaro, por quem ele afirma ter sido convidado a participar do ato. Abre aspas, essa foi só mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, fecha aspas. Vamos começar aqui com o Henrique Kriegner. Meu querido Henrique, eu queria que você abordasse dois aspectos. Primeiro, há um receio da legislação eleitoral que, se no ato houvesse pedido de votos ou algum tipo de manifestação de caráter eleitoral, claro que todo aquele evento estaria comprometido e seria crime eleitoral, com consequências perigosas e nocivas. Não sei se o Pablo Marçal iria fazer isso ou não, mas não lhe deram a oportunidade nem de subir no trio. Ele poderia ter subido e não falado. O outro aspecto que a gente tem que comentar é o seguinte, você é cristão, não é? Sim. Eu conheço muito, tenho um excelente relacionamento com a comunidade evangélica e a gente lê muito a Bíblia lá, né? E em Mateus 12 está dito que a casa dividida não prosperará. Será que a direita, e o teu Silas Malafaia é pastor, não conhece não essa passagem da Bíblia, do Novo Testamento? Quero te ouvir. Boa tarde, Capês. Ótima referência que você traz aqui pra gente começar essa conversa. É bem verdade que as palavras de Jesus são bem essas mesmo. A casa dividida não pode subsistir. Ou seja, onde tiver divisão, vai haver ali o compromisso, né, de todo o segmento. Mas é também bem verdade que Jesus deixa muito claro quando ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não soma, subtrai. Então, essas palavras também precisam ser consideradas quando a gente está olhando para uma mobilização como foi do 7 de setembro. Nós estamos vendo aí uma verdadeira guerra de narrativas. Vamos aos fatos, né? O primeiro fato importante é que todos os candidatos aí que se minimamente alinham com a agenda de direita foram convidados. Então, os convites foram feitos para Pablo Marçal, Marina Helena e também Ricardo Nunes. Esses convites foram, pelas assessorias das campanhas, aceitos de prontidão pelos dois candidatos, Ricardo Nunes e também Marina Helena, mas houve um silêncio por parte aí, não só da assessoria, mas também publicamente do próprio candidato Pablo Marçal, se ele iria ou não. Essa tem sido o grande argumento dos organizadores do evento, que estão dizendo justamente, olha, não havia uma confirmação de que ele viria, veio depois do evento ter sido encerrado e também não houve um esforço dele, que é realmente o mais forte nas redes sociais, para a mobilização do dia 7 de setembro. Então, são todos os fatores que geram essa indisposição e que mostram para a gente aí que realmente a guerra de narrativas ela vai ser maior. Mas quando a gente olha para os fatos, a gente consegue enxergar que não é bem assim como estão tentando pintar o cenário. Meu querido Emerson Tawil, eu não vejo muito a esquerda brigar. Tem lá, eles brigam debaixo do pano, mas que se matam, né? Mas você não vê muito, né? O Stalin mandou matar o Trotsky no México com a martelada na cabeça, mas é tudo silencioso. Será que a direita não aprendeu que desunida ela não chega a lugar nenhum? Não é hora de unir todos aqueles que falam? Também está na Bíblia. Quem não está contra nós está a nosso favor. Gostaria de ouvi-lo, meu querido Emerson Tawil. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os amigos aqui da bancada, nossa audiência principalmente. Pois bem, a direita, mais uma vez, ela dá sinais claros que não sabe lavar roupa suja dentro de casa. Parece que seus ideais são cada um por si e Deus contra todos. Isso soa muito mal. Como disse o próprio Kriegner aqui, na verdade, o Pablo Marçal, existem os rumores que chegou no final do evento, queria subir, sem contar esse risco eleitoral, realmente, porque caso Pablo Marçal subisse naquele trio elétrico e fizesse uma fala um pouco destoante da esperada,
poderiam sofrer consequências desastrosas, não só ele, mas todos ali envolvidos, principalmente ele, que concorre aí à vaga da Prefeitura de São Paulo. É muito delicado o caso, né? Porque, ao mesmo tempo, me parece que Pablo Marçal, de acordo com essa escalada vertiginosa que ele alcançou nesses últimos tempos, parece que preocupa não só hoje, né, mas a Prefeitura de São Paulo, mas sim 2026. Parece que abre um precedente ali de que possa ser um forte candidato a, inclusive, ameaçar campanhas já praticamente encaminhadas de 2026. É delicado o caso, mas o próprio Jair Bolsonaro se fez o convite e jamais faria um negócio desse, de falar, agora você não sobe. E convidar não significa também ter dado chancela de que subiria ao trio elétrico. É delicado, porque há de se respeitar a vontade do organizador. Pablo Marçal fez parte dessa organização? Até onde a gente sabe, não. E isso já vem sendo construído há anos por Jair Messias Bolsonaro e todo o elenco que participou dentro daquele trio elétrico. Então, o que acontece? Chegar agora, né? Pegar carona e com a mão dando tchauzinho na janela pode não ser algo de bom tom esperado na política. E sem contar que Pablo Marçal é o rei dos cortes. E isso pode, sem dúvida alguma, proporcionar, impulsionar a campanha do Pablo Marçal e aí fazer, né, cortesia com o chapéu dos outros. Talvez tenha sido esses dois parâmetros da ameaça para 2026, que pode acontecer, e também essa coisa de projetar um candidato do qual existe uma aliança já firmada anteriormente, até por Jair Messias Bolsonaro, que é Ricardo Nunes, e Pablo Marçal subindo naquele trio elétrico. Se caso tivesse todos os holofotes voltados a ele, teria uma cobrança por conta da sua palavra dada já no passado na campanha de Ricardo Nunes. Mas, doutora Raquel Galinatti, pelo que eu estou entendendo, aquele foi um evento para defender a liberdade de expressão, o fim da censura, a democracia. Não foi um evento eleitoral. Até se fosse um evento eleitoral, haveria problemas, implicações com a justiça eleitoral. O correto seria o menos arriscado que nenhum candidato à prefeitura comparecesse e que todos fossem convidados. Acho que seria o correto, né? O isonômico, já que é um evento pela cidadania, não é um evento político-partidário. Sendo assim, se ele foi convidado, qual é o problema dele subir ao palanque e ficar ali quieto? Acho que dar o microfone seria muito arriscado. Qualquer advogado eleitoral aconselharia não fazê-lo. Mas me senti que, inclusive, parece que teve uma fala do pastor Silas Malafaia muito contundente e, a meu ver, deselegante com relação ao Pablo Marçal. E aí que eu disse, nesse sentido que eu disse, que é uma divisão da direita e que o reino começa a se dividir. E é claro, aí aquela famosa frase de Napoleão Bonaparte, que a esquerda deve estar pensando, quando o seu inimigo estiver errando, não atrapalhe. Eu queria te ouvir. Boa tarde, grande mestre, professor Fernando Capês. Boa tarde, meus amigos de bancada e principalmente a nossa audiência qualificada. A sua análise foi perfeita, professor, como sempre. E eu acrescento, pessoas qualificadas e fortes, elas não se incomodam em ter no time mais outras pessoas que tenham os mesmos supostamente preceitos a serem defendidos. A pauta da defesa, seja ela democracia, liberdade, combater qualquer tipo de censura, ela não é pertencente a nenhum grupo político. Ela deve ser pertencente a todos aqueles que prezam o Estado democrático de direito. Supostamente, o evento foi para realmente dar ênfase ao que estão sendo contrariados em relação à manifestação de ideais, ideológicas. E quando se barra um candidato ali somente pela sua presença, eu tenho duas interpretações. Uma interpretação é o medo deste candidato ofuscar outros candidatos que estejam ali no palanque, ou até mesmo uma sinalização para todos aqueles que se colocam como direita e eleitores de direita que está havendo uma cisão na própria direita. E isso, obviamente, só fortalece a esquerda. Então, é algo que não é inteligente, é algo que mostra a inabilidade política, o fígado colocado à frente e as palavras do pastor
é pastor? Pastor. É pastor. Ele não condiz com aquele que prega o amor, que é aquele que prega a união, não condiz com o que deveria ser um pastor, aquele que une pessoas, não aquele que fomenta guerras e desunião. Ou seja, foi uma atrapalhada completa, perde todos aqueles que pleiteiam pela liberdade, democracia e a direita. Agora, meu querido Guilherme Mendes, meu amigo, companheiro, no momento em que, pela primeira vez, eu vejo os principais veículos de comunicação do país unisonamente elogiar o evento, destacando os pontos que têm que ser destacados e não enfocando pontos negativos, mas enfatizando a necessidade de ter liberdade de expressão, liberdade do livre pensamento, o combate à censura, a defesa da democracia, do autorrespeito. Eu vejo os veículos de comunicação dando suporte. No momento em que isso acontece, não é contraprodutivo o pastor Silas Malafaia, o próprio Jair Bolsonaro, se colocarem contra um candidato que se alinha com os conservadores, um candidato que é de direita. Esse tipo de divisão pode criar algum tipo de comprometimento a um médio e longo prazo para a imagem do Bolsonaro ou para a imagem do Pablo Marçal? Como é que você vê, como é que a direita, os eleitores conservadores, o público conservador tende a encarar esse tipo de discussão? Boa tarde, Capês, meus amigos aqui de bancada, é um prazer novamente, é você aí de casa com a sua audiência que tanto nos honra. Capês, vocês fizeram várias citações aqui de cunho religioso, todas elas muito válidas, você também citou Napoleão, e eu vou trazer uma de cunho popular, mas que talvez explique um pouco do que vem acontecendo, né? Que a diferença do veneno e do remédio é só a quantidade, a dose. E me parece que o presidente Jair Bolsonaro vem errando na dose das aparições e da forma como ele vem conduzindo, principalmente esse evento do 7 de setembro, que vamos lembrar muito bem, é um evento, uma data nacional comemorativa, e o que a gente viu ali não teve nada de comemoração em relação ao Brasil. O que a gente viu foi um misto de evento religioso, com algum tipo de bandeira política contra o ministro Alexandre de Moraes, e um racha no final, né, mais na parte final, um racha aí entre os candidatos da Prefeitura de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque é inédito se ter, na história da redemocratização brasileira, um presidente, ou melhor, um ex-presidente que, após largar o seu mandato, continue nas ruas, continue em permanente campanha, continue mobilizando as massas. Isso é algo que nunca aconteceu. Vocês aqui sabem que nós já tivemos diversos presidentes que ganharam, perderam, saíram, voltaram, agora no caso o presidente Lula, mas depois de encerrados seus mandatos, eles se recolhiam a outras atividades, ora nas suas fundações, alguns fazendo palestras mundo afora, não propriamente movimentando a vida política em ano eleitoral ou em ano não eleitoral. Nós estávamos aqui falando, até comparando, que esse evento do 7 de setembro de 24 foi bem menor em termos de quantidade de participantes do que aquele de 23, e 23 não era um ano eleitoral. E Guilherme, só para complementar, alguns internautas, né, estão me mandando mensagem no sentido de, é fácil assim, né? O candidato, então, Marçal, ele não organiza nada, quer sentar na janelinha e fazer campanha. Então, é uma contradição dupla. Porque ali, supostamente, não era um palco e um palanque de campanha. Era um palco e palanque para a defesa da democracia, da liberdade. Era um palco e palanque para comemorar o 7 de setembro. Se fosse um palanque político, eu concordaria. Claro que não poderiam ali subir aqueles que queriam fazer campanha, porque o Marçal, obviamente, não participou da organização. Raquel, mas a pergunta que eu faço, pode você, o Guilherme, os demais, ele não foi convidado, ele foi porque ele foi convidado. Agora, se você é convidado e chega lá e vão dizer que você foi tirar uma casquinha, então não convida. Não é? O correto seria convidar. E não só ele, convidar todos. O evento é 7 de setembro, comemora a independência. E havia um link entre o que está se pedindo, que é respeito à Constituição, e a independência do país. Então, o que eu acho errado é alguém pegar o microfone e fazer campanha eleitoral. É crime, inclusive. Claro.
Pode completar, Raquel? E depois o Henrique Krieger quer falar também. Vamos girando aqui o debate. Ótimo. Por favor. Não, mas é isso. É justamente isso. Desculpa, Guilherme, mas é justamente isso. É nesse sentido. Não era uma campanha eleitoral. Primeiro, não convide. Se houve o convite a todos, e inclusive saiu nos noticiários que todos foram convidados a ali estar. Eu acho que a justificativa de terem o barrado não é condizente, não faz nenhum sentido com o que estão ali alegando. Agora, o Henrique Krieger, o Guilherme Mendes falou uma coisa interessante, que ele disse que este evento não teve o mesmo afluxo de pessoas do que outros eventos. Foi bastante gente, mas não foi o mesmo número de pessoas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que se nós compararmos isso com o público que estava assistindo lá o desfile de 7 de setembro em Brasília, se era um público pequeno, porque, inclusive, ali tinham os militares, suas famílias foram convidados para ocupar ali aquelas tribunas. Tirando eles, tinham 2.000 pessoas. E o que se quer, o que se diz, o que você atribui, se você concorda que seja um público pequeno, comparando com quem estava assistindo o desfile de 7 de setembro em Brasília, e ao que você, em tese, atribui. As pessoas estão desanimadas, estão desgostosas, estão desiludidas. Queria ouvir o Guilherme Mendes, todos vocês, o que se atribui não ter o mesmo público, aquela multidão que foi nos eventos anteriores. Desanimado de jeito nenhum, Capês. Eu acredito que tem, sim, um efeito muito grande da questão da mobilização de como foi feito. E se comparado com Brasília, é uma lavada, né? Assim, se for comparar de público, nós temos milhares de pessoas na Avenida Paulista que perduraram ali por todo o período de tempo e ainda tiveram concentrações mais cedo e também concentrações mais tarde. E em Brasília ali foi um vexame, aliás, um vexame muito feio, que por mais que nós estamos passando aí por um corte de gastos nessa questão, não justifica as celebrações oficiais do 7 de setembro serem tratadas desse jeito tão desprestigiado como foi dessa maneira. Agora, em São Paulo, nós temos que lembrar, nós estamos aí com uma das principais plataformas de redes sociais que são usadas para mobilizações como essas, completamente banidas. Essa plataforma não está sendo utilizada, aqui estamos falando do X, e quem tenta usar via VPN vai ter uma multa ali, né, que foi mantida pela primeira turma do STF. Então, nós temos uma dificuldade imposta, que aí eu levanto aqui a pergunta, se não foi uma imposição bastante bem-vinda, no sentido de caindo aí na mesma temporada de um dos grandes mobilizações que nós estamos vivendo. Eu quero trazer também um ponto que é o seguinte, sim, esse ato foi pela liberdade, sim, foi pela questão da liberdade de expressão, mas é importante nós lembrarmos que toda a mobilização trouxe um critério de defesa do inquérito que está sendo cogitado ali no Congresso Nacional e que agora os parlamentares da Câmara estão dando voz aí, que é o inquérito para um possível impeachment até de um ministro da Suprema Corte brasileira. Então, nós estamos vendo uma outra pauta, essa pauta que não foi publicada pelo candidato em questão. Então, quando a gente olha aí meio friamente, vamos analisar. É um candidato que foi convidado, tinha direito de estar no palco, mas chegou ao final da cerimônia. É deselegante convidar e não permitir a entrada. Mais deselegante ainda é receber um convite e não chegar no horário da celebração. Além disso, tem também uma postura de nós estamos fazendo isso aqui para protocolar aí ou fortalecer o pedido de impeachment de um membro da Suprema Corte. Esse mesmo candidato não fez voz a esse pedido, não fez voz nem mesmo a essa análise, se ele concordava ou não, e aí não tem por que, então, subir no palanque com esses que estão defendendo isso. Então, é uma questão ali de lógica, não é nem uma questão, acho que, de divisão entre a direita, é mais uma questão de lógica e o que estão tentando construir de narrativas em cima do que foi que aconteceu, né? Emerson Tawil, depois eu vou ouvir o Guilherme Mendes, me surpreendeu também positivamente a presença do governador Tarcísio de Freitas, né? Poderia não ter ido se omitido. Ele participou do evento até o final, se não me engano, teve a palavra também, e mostrou ali lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A lealdade é um dos traços que simboliza o caráter da pessoa, né? O desleal até tinha uma frase do saudoso governador Mário Covas, que dizia o seguinte: o dia do favor é a véspera da ingratidão. Tarcísio está mostrando que não é bem assim com ele. Eu achei positivo, mas sempre é polêmica, né? Você acha que ele devia estar lá? Eu acho que sim, porque ele participou de outros. Existe toda
toda a motivação, né, que foi feita aqui na Paulista, dentro do estado de São Paulo, o governador nada mais justo que ele participar, até porque ele não concorda com muitas coisas que vêm acontecendo no cenário político do país. Eu achei válido e essa discussão que a gente está falando, se ele chegou no horário, se foi convidado, foi desconvidado e tal, quem sabe, na verdade, isso é como briga de casal, quem sabe quem está dentro das quatro paredes, o que foi acertado, ninguém sabe, o resto é apenas conjectura, que nós estamos falando. Mas essa é a grande verdade. E, diversamente o que disse o Guilherme aqui, foi sim um ato de social também, cultural, porque o 7 de setembro, se você perguntar para a maioria dos jovens hoje, mal sabe o que significa o 7 de setembro. Foi uma conquista inimaginável, que nós temos hoje alguns direitos, alguns estão sendo questionados atualmente, é verdade, mas é uma conquista muito, muito brada que a gente tem que conquistar, tem que comemorar, perdão. E justamente é um ato cívico que serviu para motivar e impulsionar alguns reclames que estão surgindo dentro do país, de um modo especial, partem geralmente, por via de regra, dentro da capital paulista. Ora, teve um público menor do que as outras edições? Sim, talvez tenha tido, mas era um outro cenário em que a figura maior, o epicentro de tudo, que é Jair Messias Bolsonaro, era então o presidente da República, estava sempre em evidência, não que não esteja, mas num cenário hoje um pouco mais apático, essa é a grande verdade, mas você veja só, aqui ainda que tenha sido por uma questão de pleitear a liberdade de expressão e atos que estão sendo praticados dentro do país, reversamente, em Brasília nós tivemos um fiasco, em que aquele desfile de 7 de setembro, com efetivo elevadíssimo, foi puro e tão somente para atender aqueles que estavam, sim, ali dentro dos palanques. O público, de um modo geral, a participação não tinha. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Ora, se a população não prestigiou, qual é o motivo? Será que existe algo de errado na sociedade, na política? É um sinal de alerta que se acende, mas, como disse, aqui cada um faz sua parte. Quem esteve aqui no 7 de setembro, por mais que tenha sido 45 mil, 1.000 ou 10 mil pessoas, são pessoas que ainda estão interessadas pelo bem do país. Não adianta você nomear um santo salvador, sendo que cada um não faz a sua parte. Uma conjectura profunda da coletividade não basta, para uma grande caminhada, basta o primeiro passo, mas é preciso dar as mãos, uma grande maioria, para que se avance e tenha um futuro muito mais promissor. E outra coisa, a falta de patriotismo, vou encerrar, tá, Cabeça? A falta de patriotismo se revela nesses atos que a gente tem visto, A ausência em Brasília é sinal que esse país não dá a mínima para um patriotismo, e um país sem pátria é um país que escreve a sua história em uma página em branco. Mas você acha que olhando essa imagem dá para dizer que o povo não é patriota? Não, eu estou falando São Paulo. Agora estou fazendo um comparativo com Brasília. Como é que foi Brasília, o desfile de Brasília? Você não via ninguém, era um vazio. Então, quer dizer, são esses que estão interessados no futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, são pessoas como essa que estão pondo a cara a tapa, que podem sofrer retaliações nas redes sociais, até mesmo aí, que estão pondo a cara a tapa por você, para cada um ter um bem maior num futuro sem esperar a quem. Agora, Guilherme Mendes, em primeiro lugar, lembrar que você fala em briga de casal e é claro que a gente tem que lembrar do conjunto Rádio Táxi. Fala de mim, fica de mal, briga de casal, um grande sucesso aí do início dos anos 80. Rádio Táxi, bom conjunto pessoal lá da Aclimação. Mas eu quero fazer agora uma pergunta ao meu querido Guilherme Mendes. Diga lá, Capim. Quando você vê aqui essas imagens, mesmo você que parece estar hoje está meio de mau humor, não estou te achando irritadíssimo. A gente vai vendo essas imagens da Paulista lotada, o pessoal vibrando, balançando bandeiras. Não é legal numa democracia todo mundo ter o direito de se manifestar? Que legal que eles pensam assim, que eles querem liberdade de expressão, de manifestação, estão aí pacificamente. Numa democracia verdadeira, as pessoas falam, as pessoas se manifestam, as pessoas ouvem as outras. Sim. Como agora vamos te ouvir? Não, eu acho que o 7 de setembro, eu não sei se isso foi um benefício ou foi um malefício, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro, ao utilizar o 7 de setembro para fazer esses encontros com líderes religiosos, líderes políticos, ele ressignificou a data. Era uma data extremamente em desuso e isso não se atribui a ele, nem ao atual presidente, nem a nenhum outro presidente. Os desfiles de 7 de setembro eram datas protocolares em que ali você fazia a passagem das tropas, nada de muito especial e pouquíssimas pessoas participavam desse tipo de evento. Então, de modo que comparar o que aconteceu em Brasília, que é exatamente o que aconteceu sempre na história, até o presidente Jair Bolsonaro usar essa data para fazer os seus comícios políticos. Isso foi o que sempre aconteceu, então não há comparação, não há base de comparação entre o 7 de setembro de Brasília, no meu entender, não esse, nenhum outro,
com o que ocorreu na Avenida Paulista ontem, que era, sim, um evento político. Não tinha nada de comemoração, não tinha nada de celebração à liberdade e à democracia. Era um evento político, haja vista os participantes. Nós não tivemos ali nenhum historiador, nós não tivemos nenhum representante das Forças Armadas que estivesse ali representando aqueles que, de alguma maneira, trabalharam em outros desfiles de 7 de setembro. O que a gente tinha ali eram políticos e líderes religiosos. Mas, Guilherme, talvez... Que essa é a base do presidente Jair Bolsonaro. Diga lá. Mas, Guilherme, aqui é linha de frente, é debate. Vamos talvez lá. O 7 de setembro, tradicionalmente, as pessoas vestirem verde e amarelo não é uma cor que agrada uma certa coloração política ideológica, que adora usar o vermelho. Ali não combinaria estar no palanque de vermelho comemorando o 7 de setembro, porque eu vejo um certo tipo de repulsa ao usar a nossa camisa verde e amarelo, e essa camisa que é usada com muito orgulho em todos os locais, inclusive quando atletas ganham campeonatos internacionais, quando estamos fora do país, queremos usar o nosso verde e amarelo. E o 7 de setembro é uma festa patriota. É uma festa que comemoramos o orgulho de sermos brasileiros. Eu não acredito que outras pessoas que tendem a se posicionar politicamente contrária ao conservadorismo ou à direita tivessem sido expulsas ou impedidas de irem lá comemorar. Mas, obviamente, a cor tradicional para se comemorar mas, o Guilherme, mas é engraçado, a Raquel agora chamou a atenção para um dado. Primeiro, o verde e amarelo é a cor da bandeira brasileira, sim, de todos os brasileiros. Sim. De direita, de esquerda, de centro, sim, ateus, católicos, cristãos, evangélicos. Essa é a cor do brasileiro. E o que houve, na verdade, foi uma apropriação da direita, como se as cores da bandeira do Brasil pertencessem a um determinado uma linha política. Eu discordo. E é engraçado que você veja, será que o Tarcísio e o Derrite não tinham camisa amarela? Porque eles não usaram amarelo. Eu discordo. É engraçado que eles usaram verde e azul. Mas não está na bandeira também? Também está. Da mesma maneira que o branco. Então, poderia... Então, é a prova de que não é apropriação. Ô, Guilherme, mas é assim, apropriação por parte. O que chama atenção aos olhos... Olha lá. Quando verde e azul, bateu na bandeira, né? Sim. Mas será que eles não tinham camisa amarela em casa? Mas quando manifestações nacionais, o PT utiliza camisas... Mas é que tá, olha, gente, vocês estão querendo, na verdade, politizar uma data que é uma data festiva. Não, você que politizou agora. Não, eu não. Você que politizou foi o Não. Quem politizou e botou candidato no palanque foi o presidente. Eu estou despolitizando o que você politizou. Você disse que somente estava nitidamente política a festa porque só tinha certos tipos de candidatos. Olá. Mas eu estou aqui afirmando a você que eu duvido que políticos de outras colorações, inclusive aqueles que amam vermelho, tivessem sido expulsos. Guilherme, Raquel, vamos ouvir o Henrique Kriegner também? Guilherme, vamos ouvir todo mundo, Diga né? lá. Muito bem. Henrique Kriegner. O Guilherme tá personal styler agora, ele quer que todo mundo de amarelinho. Cores, né? Então não pode usar uma camisa verde, o problema é a paleta, uma camisa azul e uma amarela. Agora eu pergunto, se o evento é político, como o Guilherme disse, olha as imagens, é um evento político, tá? 7 de setembro é um evento... Numa democracia, se as pessoas quiserem se manifestar politicamente no 7 de setembro, elas não têm direito? Tudo tem que ser regrado? As pessoas não têm, desde que não cometam crimes, o direito de se manifestar como estão se manifestando? Com certeza tem e devem. Com certeza tem e devem. E eu quero aqui resgatar essa ideia de que o próprio Guilherme falou que o 7 de setembro era uma data que tinha perdido o seu sentido. E a verdade é que isso não foi uma perda que aconteceu acidental. Isso é uma construção. É a construção ideológica que a gente vai vendo, a desvalorização dos símbolos nacionais, das datas festivas nacionais que foram sendo desgastadas ao longo do tempo. Então, o 7 de setembro não virou um desfilezinho de bairro à toa. Foi intencional essa construção, para que não fosse valorizado essa ideia da liberdade, a ideia da identidade nacional. E, vou trazer aqui, Guilherme, que não foi só o Jair Bolsonaro que tentou resgatar as cores da bandeira para o seu mote político. Lembra da campanha do José Serra, na campanha presidencial 2002, aquele jingle que ele cantava assim, pegue uma bandeira verde e amarela, bote um adesivo e venha lutar por ela para que a mudança no país da gente seja para melhor, para andar para frente, muda meu país
país, mas não muda de bandeira, ela é verde, amarela, não é vermelha. José Serra, que não é, vamos falar bem a verdade aqui, um ícone do conservadorismo brasileiro, muito menos da direita bolsonarista. Então nós temos José Serra fazendo isso, Geraldo Alckmin em seguida, todos os outros, e se a gente for olhar, tentando resgatar, eu diria que na tentativa aí da esquerda de se apagar os símbolos nacionais, o bem-sucedido foi Jair Bolsonaro, que conseguiu trazer verde e amarelo de volta para a tônica brasileira. Mas... Emerson, só para completar, eu lembro eu era pequeno e ali a gente ia a Expo X, exposição do exército, venha ver... Hoje a gente tá bom de música hoje. No meu tempo tinha isso. Então, mas eu pergunto o seguinte, e eu sempre apoiei as Forças Armadas, adoro as Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, tenho laços históricos também com a Polícia Militar de São Paulo, mas... por que só tem desfile militar no 7 de setembro? Eu acho bonito as imagens aqui, a população não são militares, não estão armados, não estão exibindo tanques, canhões, estão ali manifestando a sua vontade pacificamente, a sua convicção, pedindo liberdade. Não é uma maneira também diferente de manifestar o amor à pátria, a independência de nosso país? É uma coisa concomitante, o Capês. Por qual razão? Porque o desfile 7 de setembro, quando as Forças Armadas vêm naquela toada do desfile, nada mais é para mostrar que as Forças Armadas representam, na verdade, braço forte e mão amiga. Ou seja, são aqueles que ainda, num país pacífico como o nosso, graças a Deus, se tiver a necessidade, terão que derramar seu sangue em prol da pátria. Coisa de hoje que talvez esteja questionada, né? Falar, Deus me livre morrer por um país desse. Alguns, mas muitos têm essa vocação, tanto é que desfilam por conta disso. As Forças Armadas também representam a coletividade. O que é isso? Significa que ninguém fica para trás. Isso é um sentimento que deve ser passado para a sociedade hoje, do individualismo, né? Daquela coisa dinâmica e tudo mais, sem contar o respeito e hierarquia, coisa que o Guilherme já demonstrou em outros episódios aqui, que ele é totalmente contra, né? E o que é hierarquia? Hierarquia não é ditadura, é você respeitar o limite do seu próximo. Justamente isso, você não invade a seara do outro. É uma coisa muito simples, muito eficaz. Então, esse é um dos símbolos que representa as Forças Armadas, que eles usam, né? Lá o outro lado acaba usando, que ditadura, só sabem falar sobre ditadura, mas as Forças Armadas trouxeram grandes conquistas para esse país, a duras penas, com derramamento de sangue. E o Guilherme também disse aqui uma coisa que ele falou assim, eu sou 13, né? Ele falou 13 aqui na fala, não foi isso, Guilherme? Mas falou que era 13. E assim, para você ter uma ideia, dentro da Polícia Militar existe um código, alguns códigos. O código 13, na verdade, até um colega mandou aqui, você não sabe, o código 13 é aquele que tem problema de ordem mental. Então o 13 vai depender do que lado que você vai estar. Eu não vi você falar nada. Então, eu não vi ele falar. Fala. Primeiro que aí eu vou sair em defesa do Guilherme Mendes, que eu não vi ele falar nada disso. E nós estamos falando aqui de direitos humanos.